Olá, bem-vindos ao Conecta Rolândia, o canal que foi desenvolvido para levar mais informação sobre saúde mental para Rolândia e região. Esta semana quero começar de uma forma diferente, lhes fazendo uma pergunta. Você já vivenciou o luto? Se a sua resposta foi negativa, ela não está correta. Vivenciamos o luto em todas as fases da nossa vida. Na infância, quando temos que deixar de mamar no peito ou na mamadeira, quando temos que despedirmos até mesmo da infância, da adolescência, quando precisamos nos mudar, quando terminamos um relacionamento. Então, o luto está relacionado com as perdas. E não somente pela perda ocasionada pela morte, como geralmente costumamos pensar. Essa semana trouxemos Juliana Godoy, que vai nos explicar sobre o luto, principalmente nesse momento de pandemia, o qual estamos vivendo lutos coletivos, né? Estamos tendo que mudar a nossa rotina, né? Deixarmos de sair, usar máscara o tempo todo. Ela vai nos explicar quando o luto é normal e quando ele se torna patológico. Vamos assistir? Olá, meu nome é Juliana de Godoy, sou psicóloga e sou integrante do projeto UEL contra a Covid-19, que oferece atendimento de suporte psicológico aos profissionais da área da saúde, segurança e a todas as pessoas que de uma forma ou outra foram prejudicadas e atingidas por essa doença. Hoje no canal Conecta eu quero abordar dois assuntos, o luto e a saúde mental na pandemia. O luto, ele é um processo de sofrimento psíquico que atinge o humor, os sentimentos e as emoções das pessoas. O luto, ele age sobre áreas do cérebro que são responsáveis pela dor. E ele é capaz de influenciar e mudar o nosso comportamento. Esse sofrimento, ele se dá com a perda das pessoas que nós amamos. E ele pode ser entendido como uma espécie de fome e de sede que nós sentimos da presença das pessoas que morreram. O luto, ele também pode ser vivenciado por pessoas das mais diferentes idades, inclusive as crianças e até mesmo os animais domésticos. Uma das dúvidas mais comuns das pessoas é de como seria o luto esperado, ou seja, o luto considerado normal. Bom, esse processo, ele se dá durante as primeiras semanas ou até mesmo durante os primeiros meses e nele a pessoa costuma a ficar mais sozinha, ela fica menos ativa e menos reativa às outras pessoas ou aos eventos. Ela se apresenta menos motivada a fazer as coisas que antes ela fazia normalmente no seu cotidiano, como trabalhar, estudar e outras coisas mais, as atividades de lazer principalmente, ela vai estar evitando com mais frequência. Ela vai ficar mais reflexiva, aquela pessoa que ela vai passar momentos relembrando a pessoa que ela perdeu, pensando em como a vida dela vai ser dali em diante. E ela vai também apresentar alterações no sono, no padrão de sono dela e também no padrão de alimentação. Vai acordar mais vezes, vai ser mais difícil dela pegar no sono, vai dormir menos, alguns comem mais do que costumavam, ou comem menos, ou passam até mesmo a comer de uma maneira displicente, de uma maneira errada. Então, isso é o que vai acontecer,
o que pode e é muito comum acontecer durante os primeiros meses após a morte de uma pessoa importante na vida do outro, né? Não existe uma regra que determine o que é o luto para todo mundo, porque nós temos a nossa individualidade, ninguém é igual a ninguém, e cada um vai reagir a uma perda da sua própria maneira. Agora, o luto que é considerado patológico, aquele que a pessoa já adoeceu por causa dele, ele geralmente se estende por mais de um ano. Então, durante mais de um ano, essa pessoa ela vai ter alterações no sono, no padrão de alimentação, ela não vai ter mais motivação para fazer as coisas que antes fazia, vai ficar mais isolada, mais desanimada. Então, esse é o padrão que caracteriza o luto patológico, né? Então, nele, ela vai manter esses comportamentos que são esperados nos primeiros meses após a perda, só que daí ela vai manter por mais de um ano e de uma forma constante e mais acentuada. Então, o sofrimento, ele passa a fazer parte do cotidiano daquela pessoa e de uma forma que acaba influenciando nos relacionamentos que ela tem, na vida profissional e também na maneira com que ela se socializa com as outras pessoas. Quanto à saúde mental, eu tenho a dizer que até o início da pandemia, as doenças e transtornos mentais, elas não tinham tanta visibilidade. Hoje, com as questões do isolamento e as próprias perdas, as mais diferentes perdas que nós tivemos desde o início da pandemia, isso trouxe uma grande necessidade e visibilidade para o equilíbrio da saúde mental das pessoas em geral. Então, assim, em momentos difíceis como esses, é preciso buscar ajuda de profissionais da psicologia, profissionais da psiquiatria, tanto as pessoas que estão na linha de frente como as que estão em casa se cuidando. Então, é preciso manter um autocuidado, saber respeitar os próprios limites e se afastar das fontes de conflito e de sofrimento. Isso é investir na saúde mental. Então, assim, só para encerrar, eu quero dizer que a pandemia, apesar de ser um evento tão triste, tão aterrador, que coloca medo em todo mundo, é possível que nós possamos sobreviver e ainda aprender as lições que esse período tem para nos ensinar, se cuidando tanto do físico quanto da nossa saúde mental e daqueles que nós amamos. Obrigada, Juliana de Godoy, por ter participado do nosso canal. E você, gostou do tema dessa semana? Tem dicas, sugestões ou até mesmo crítica? Então, entre em contato com a gente, curta, compartilhe e juntos faremos um canal cada vez melhor. Obrigada e até a próxima!